Você já sentiu que Deus colocou uma promessa diante de você, mas existe um obstáculo enorme, tão grande no caminho, que parece impossível avançar e conquistar a promessa do Senhor? Ou talvez, quantas vezes o medo, a insegurança e as circunstâncias te fizeram pensar que nunca conseguiria chegar ao lugar que Deus preparou para você? Quando a gente olha para o povo de Israel, o deserto está ficando para trás, tem um Jordão pela frente para começar a conquista da promessa, a conquista de Canaã. O povo, estrategicamente, está preparado. O povo já tem um excelente exército que causa medo em todas as cidades de Canaã. Jericó vai ser a primeira. Jericó está aquartelada porque não sabe o que fazer diante de um exército tão grande que serve a um Deus tão grande. Então, diante de tudo isso, Deus começa a mostrar primeiro as dificuldades e depois o seu poder diante do povo. Afinal de contas, no capítulo 3 do livro de Josué, entendemos que era a época de cheia do Rio Jordão. Era impossível atravessar aquele rio naquele momento do ano. Mas o impossível é especialidade do Senhor. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis, é o Deus que nos dá a vitória diante de todo e qualquer obstáculo que muitas vezes se colocam na nossa frente, tentando nos impedir de avançar. Quando eu olho para tudo isso, Deus começa a mostrar o seguinte: primeiro, entendam que sou eu que estou fazendo, é Deus quem está fazendo o milagre, para que lá na frente sejamos gratos ao Senhor, possamos louvar a Deus pelo milagre que Ele tem nos concedido a todo instante, a cada dia, as coisas grandiosas e impossíveis e as pequenas coisas, o respirar, o acordar a cada manhã, o passar num concurso, o vivenciar uma doença que os médicos já consideraram que você estava desenganado. Tudo isso Deus vai mostrando, e nós precisamos de equilíbrio. Precisamos avançar, mas precisamos entender que quem está indo à frente é o Senhor. No versículo de número 11 do capítulo 3 de Josué diz assim: a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Rio Jordão na frente de vocês. Eu me emociono quando eu vejo essa experiência, porque os sacerdotes foram os primeiros a botarem os pés na água do Jordão. Os sacerdotes molharam um pouquinho os pezinhos deles. Mas quando eles meteram o pé no rio, a arca do Senhor ficou no meio do rio. O rio parou. E o povo, imagina aquela multidão atravessando o Jordão seco, a pé enxuto. Você tenta imaginar como deve ter sido o sentimento de cada uma das pessoas que atravessaram o Jordão? A Arca da Aliança significava a tábua da lei, a palavra de Deus. O maná estava dentro da arca, significava provisão do Senhor. A vara de Arão significava que não tem poder contra o poder do nosso Deus. Deus está à frente, cuidando de tudo, para que nós possamos tomar posse da promessa. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu fiquei imaginando aqui, quando estava lendo esse capítulo, se os sacerdotes questionassem: mas Deus, o rio está cheio, está transbordando, é impossível atravessar o rio, eu não vou obedecer porque parece que essa ordem é da cabeça de Josué, não vamos seguir em frente, vamos ficar parado. O povo estaria lá no deserto até hoje. Mas eles obedeceram ao Senhor e nós precisamos obedecer. Precisamos aprender a obedecer a Deus de maneira incondicional. Se Deus está mandando avançar, avance. Se Deus mandou parar, pare.
Era assim o relacionamento do povo com o Senhor, porque a vitória não dependia da força de Israel, mas da presença do Senhor no meio deles. E aí, então, quantas vezes queremos que Deus abra o caminho antes de obedecermos? Quantas vezes queremos ficar sentados esperando uma porta de emprego e a porta já está aberta, mas você não quer se movimentar? Quantas vezes queremos paz no ambiente familiar, mas não fazemos, não somos instrumento de paz no meio da nossa família? Quando eu olho para o Jordão, eu vejo Jesus, o meu Jesus, Jesus o Senhor, o Salvador, o seu Jesus, o Cristo, foi batizado ali no Jordão, simbolizando que era um momento também de passagem, de transformação, de começo para uma nova caminhada. O povo de Israel estava começando uma nova caminhada, agora tomando posse da promessa do Senhor. A partir do batismo de Jesus, ali no Jordão, o mundo também começa a ver uma nova caminhada. Do mesmo jeito que Israel conquistou Canaã, nós, a partir de Jesus, podemos conquistar a vitória contra o pecado e contra a morte. Por isso, eu te faço um convite. Deus continua dizendo: chegou a hora de avançar. O Jordão não é o fim da caminhada, é apenas um novo começo. E Deus está te chamando a vivenciar essa vitória. Não olhe para o Jordão, tome posse da arca, bote o pé no rio, que Deus vai secar, e você vai atravessar e vai vivenciar a sua vitória, a sua conquista. Confie em Deus, avance pela fé e continue sempre caminhando com Jesus Cristo. Que Deus abençoe seu dia.